Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao debate do projeto Quintas Femininas. Esse projeto Quintas Femininas foi idealizado para debatermos assuntos relevantes das pautas femininas e desses debates a gente elabora mecanismos para combater preconceito, discriminação e todo tipo de violência. Além disso, também a partir desses debates a gente pode fomentar ações que promovam a igualdade, o incentivo ao empoderamento das mulheres. Esse projeto Quintas Femininas ele acontece uma vez por mês, alternadamente entre Senado Federal e Câmara dos Deputados. E nesse mês, que é o mês Outubro Rosa, o tema não poderia ser diferente. Cada debate das Quintas Femininas desse projeto tem um tema específico e o tema de hoje é o câncer de mama. Câncer de mama, informação transparente e decisão consciente. Este debate ele é interativo, então quem não está aqui presente, quem não pôde vir, pode acompanhar o debate. Para participar, quem estiver fora pode acessar o site, o endereço é www.senado.gov.br/e-cidadania. E aí clicar no ícone do lado esquerdo, audiência interativa, e selecionar o tema do debate, que é câncer de mama, informação transparente e decisão consciente. Quem quiser participar também pode ligar para o Alô Senado, o número é 0800 61 22 11. E aí você pode ligar, mandar sugestões e perguntas aos convidados que aqui estão presentes. Eu quero já de início agradecer aos convidados de hoje. Obrigada por terem aceito o convite. Aqui ao meu lado direito temos a participação do Dr. Arne Migovski, que é tecnologista de detecção precoce e apoio à organização de rede do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro. Temos também a presença da doutora Carolina Fuschino, da Sociedade Brasileira de Mastologia. Aqui também à minha direita, obrigada pela presença. E à minha esquerda, a senhora Lilian Marinho, que é colaboradora da Rede Feminista. Obrigada pela presença também. Eu lembro aos convidados, e também para explicar como vai ser a dinâmica desse debate, cada convidado vai ter 20 minutos para fazer a sua apresentação. E logo após as 3 apresentações, que seguem a ordem, Dr. Arne, em seguida vamos ouvir a doutora Carolina, e, em terceiro, Lilian Marinho. Após as apresentações, nós abrimos para as perguntas, então fiquem à vontade para perguntar, darem sugestões, se quiserem fazer qualquer comentário após a apresentação deles. E passamos novamente a palavra para que cada um responda o que lhe foi perguntado e depois vamos para as considerações finais. Desejo a todos um bom debate. Obrigada pela presença de vocês que vieram até aqui para essa manhã de discussão sobre esse tema que é muito relevante e não poderia ser outro tema nesta Quinta Feminina. E vamos dar início de imediato, passo a palavra ao Dr. Arne. Bom dia a todos. Agradecendo o convite. Fui apresentado, sou médico epidemiologista do Instituto Nacional de Câncer. A minha apresentação será sobre tradução do conhecimento científico e a decisão informada no rastreamento do câncer de mama. Declaro ausência de conflito de interesse. Então, o rastreamento com a mamografia tem sido o foco principal do movimento Outubro Rosa. Ele é um procedimento que é altamente dependente da decisão de mulheres saudáveis, assintomáticas, né, sem sintomas de doença. Pode voltar, por favor. Volta, por favor. Que precisam estar bem informadas. Pode passar. Então, o objetivo é traduzir o objetivo da apresentação, traduzir as evidências científicas sobre o rastreamento do câncer de mama com a mamografia e propiciar o empoderamento da mulher em um processo de decisão compartilhada e informada sobre o rastreamento. Então, não são objetivos dessa apresentação.
dizer que as mulheres devem ou não fazer. Não vou expressar também uma opinião pessoal favorável ou contrária ao rastreamento com mamografia ou qualquer outro exame. O objetivo é fornecer ferramentas para que a mulher tenha uma melhor compreensão do debate científico atual, né? E possa ter uma avaliação crítica de mensagens que muitas vezes são equivocadas, incompletas ou que geram um entendimento equivocado, até do profissional de saúde e muitas vezes da população leiga também. Esse é um exemplo de uma divulgação mais antiga, bem antiga, feita nos Estados Unidos, sobre rastreamento com mamografia, que dizia, né, traduzindo embaixo, se você ainda não fez uma mamografia, você precisa ter mais alguma coisa examinada além de suas mamas, né, sugerindo que a mulher seria insana caso ela não fizesse, no caso, a partir dos 35 anos, que era um tipo de divulgação não baseado em evidência científica e também mais voltado para a questão do medo, né? Um tipo de comunicação que hoje em dia é mais difícil a gente encontrar. Então, como a gente tem que evoluir para isso? Né? Tentar perceber que existe um descompasso realmente da evolução da ciência nas últimas décadas e a persistência de mensagens não baseadas em evidência. Então, a evolução, principalmente nos últimos 16, 15 anos, em relação ao rastreamento com mamografia, é que há uma diminuição do benefício que se esperava ter. Né? Por quê? Porque diversos problemas metodológicos foram encontrados nos principais ensaios clínicos existentes sobre esse procedimento. Né? Ensaios clínicos são o melhor tipo de pesquisa para avaliar procedimentos como rastreamento com mamografia. E também houve uma evolução do tratamento e também uma evolução do diagnóstico precoce em mulheres sintomáticas. Então, isso tudo contribuiu para a diminuição do benefício que se esperava na década de 90, né, por exemplo. E a identificação de riscos associados ao rastreamento que não eram bem conhecidos há mais de 20 anos atrás. Então, mas ainda temos mensagens no padrão mais antigo, né, igual a mensagem de 20 anos atrás, então há esse descompasso. Pode passar, por favor. Então, por exemplo, como interpretar uma mensagem muito comum, né, que é uma mensagem desse tipo, né? As mulheres devem fazer exames preventivos regularmente, como a mamografia e o exame clínico das mamas. No lato sensu, no sentido geral, assim, prevenção é evitar que uma doença ocorra. Então, o objetivo da prevenção, intervenções de prevenção, é reduzir a incidência da doença, evitar que ela ocorra, e a mortalidade também. Infelizmente, não existe um exame preventivo para o câncer de mama. Né? A mamografia, o exame clínico das mamas, por exemplo, a proposta deles, né, é a detecção precoce do câncer, que é uma outra questão. É descobrir o câncer ainda numa fase ainda inicial. Já é um câncer, mas ainda numa fase mais inicial do desenvolvimento da doença, com o objetivo de reduzir a mortalidade, não a incidência. Inclusive, pode, em algumas situações, aumentar a incidência do câncer. Pode passar, por favor. Então, existem duas estratégias que a OMS e também o INCA preconizam para detecção precoce do câncer de mama, que são diagnóstico precoce. São estratégias voltadas para mulheres já com sinais e sintomas iniciais de câncer de mama, que a gente não vai abordar aqui na apresentação, e o rastreamento, que são exames de rotina, que popularmente conhecidos como check-up, em mulheres saudáveis, né, sem sintomas sugestivos de câncer de mama. O principal exemplo é a mamografia de rotina. Então, o racional do rastreamento do câncer de mama é o seguinte: a ideia é que ele anteciparia o diagnóstico do câncer de mama, né, faria uma detecção precoce, impedindo que o câncer se manifestasse mais tardiamente, localmente avançado ou com metástase à distância, quando o prognóstico é mais reservado, é pior. Então, dessa forma, ele prolongaria a vida das mulheres. E também diminuiria o número de tratamentos mais agressivos, né, aumentaria um tratamento conservador para uma doença mais localizada. Essas, embora sejam realidade, essa questão se mostrou muito mais complexa com os estudos nas últimas décadas, só que nossas mensagens ainda não incorporaram essa complexidade do tema. Então, vou tentar esclarecer isso aqui na apresentação. Pode. Por exemplo, como interpretar essa mensagem que é tão comum, né? Mensagem desse tipo que falam-se que a chance de cura é de 95% se o câncer de mama for descoberto no início, antes de ser percebido pela mulher. Então, o que a gente tem que questionar, entender, para decodificar a mensagem, né? O que é o câncer de mama, o que significa chance de cura de até 95% e o que significa início da doença. O câncer de mama, ao contrário do senso comum, ele não é uma doença única, né? É uma doença heterogênea, que tem vários tipos de manifestação,
que diferem de caso para caso. Então, tem casos com comportamento mais agressivo, né, e com pior resposta ao tratamento, e tem casos com comportamento menos agressivo. Então, isso depende não só da detecção precoce do câncer, mas e do tamanho do nódulo no momento da detecção, mas também de diferenças intrínsecas do próprio tumor, diferença biológica de cada tumor. E o rastreamento ele tende a selecionar os casos menos agressivos. Independente de ele ser eficaz ou não, não vou discutir isso nesse momento, ele gera uma ilusão de que, no caso da mamografia ou outro exame qualquer de rastreamento, tenha prolongado a vida da mulher quando comparamos com um grupo não rastreado. Isso a gente chama na epidemiologia de viés de tempo de duração. Eu vou explicar melhor adiante. O que quer dizer chance de cura de até 95%? Né? Primeiro que a sobrevida depende da duração do segmento. Então, geralmente se refere a 1 ano de segmento. E no câncer de mama, o ideal é que para analisar questões como remissão, por exemplo, recorrência da doença, é necessário um segmento maior. Então, o significado dessa sobrevida em 1 ano é um pouco questionável nesse sentido. Então, precisaria de uma análise por mais tempo, né, para tratar em relação à cura. Outro problema da mensagem é que a detecção de casos menos agressivos, aquilo que eu falei antes, viés de tempo de duração, resulta em uma sobrevida aparentemente maior em mulheres rastreadas, mesmo que não tenha havido um efeito. Um outro problema, como a sobrevida é igual ao tempo de vida após o diagnóstico, nesse caso o câncer de mama, o rastreamento, como ele sempre antecipa o momento do diagnóstico, ele aumenta artificialmente o tempo de sobrevida. Isso sem discutir se é eficaz também. No caso da mamografia, é mais complexo, porque além de ser eficaz, ainda tem esse efeito. Então, os dois efeitos estão misturados e tem toda essa complexidade da análise, né? Isso a gente chama em epidemiologia de viés de tempo de antecipação. A gente acha que viveu mais, mas antecipou. Na verdade, o diagnóstico, isso eu vou explicar mais adiante também. E o rastreamento descobre cânceres que nunca iriam evoluir durante a vida da mulher. Isso é totalmente também contra o senso comum, né? Que a gente se acostuma a imaginar o câncer como uma doença necessariamente letal, e isso não é sempre realidade. Então, existem cânceres que nunca iriam evoluir ao longo da vida, vou explicar isso melhor também adiante, que aumentam artificialmente a sobrevida. Pode passar. Então, só um exemplo esquemático, né? Por exemplo, a linha de cima é um caso sem rastreamento. A mulher diagnosticou, teve sinais e sintomas da doença e foi ao médico e diagnosticou câncer de mama aos 53 anos. E ela morreu aos 57. Se formos analisar casos como esse, a sobrevida em 5 anos foi 0%. No caso extremo, né? Só para um exemplo mesmo. Embaixo seriam com rastreamento. Se for antecipado pelo rastreamento, por exemplo, com a mamografia, em alguns anos o diagnóstico, você aumenta a sobrevida. Então, mesmo se você não tiver adiado nem um pouco a morte da pessoa, nesse exemplo, se é morte aos 57 anos, no mesmo dia, por exemplo, você aumenta artificialmente a sobrevida. Se tivermos vários casos como esse, a sobrevida em 5 anos seria 100%. Então, a antecipação nem sempre resulta em aumento real de sobrevida. Pode muitas vezes resultar, mas nem sempre. Mas ela sempre aumenta o tempo de sobrevida. Pode passar. Esse é um outro exemplo, pode passar. Então, a gente teria ali, à esquerda, são 1.000 pacientes, 400 vivos em 5 anos e 600 óbitos. Sobrevida de 40% em 5 anos. No segundo exemplo, após o rastreamento. Isso é hipotético, são números hipotéticos só para ilustrar a questão. Continua os mesmos 600 óbitos, mais 400 vivos, mas você se soma, por exemplo, se houver sobrediagnóstico, aquela doença que nunca iria causar a morte, você detecta mais 1.000 casos e pode passar. Então, você aumenta o denominador e o numerador, você aumenta a sobrevida por 70%. Nesse exemplo esquemático, né, não houve nenhum ganho real de sobrevida. Houve só sobrediagnóstico, diagnóstico adicional sem nenhum ganho para a pessoa. Mas a sobrevida acaba que aumenta por conta disso. Pode passar. Então, tentando explicar melhor. O viés de tempo de duração, aquilo que eu falei que é a doença mais lenta, né, que é detectada preferencialmente pelo rastreamento, e o sobrediagnóstico. Existem vários tipos de câncer de mama. A primeira seta da esquerda é um câncer rápido, né? No início, é o início da doença, que seria a alteração celular, né? Começou a se desenvolver. Nem todos os casos vão se transformar em câncer, porque o nosso organismo tem mecanismos de defesa. Alguns vão se transformar. Tem uns que vão ter comportamento mais rápido, que é aquela primeira seta à esquerda. Né? Neles, você vê na linha do eixo do X, ali a linha de baixo, é o tempo, né?
eles evoluem em pouco tempo para uma doença clínica e para a morte da mulher. E o rastreamento tem pouco tempo para detectar. Você vê que a reta é bem inclinada. Então, é difícil de pegar, é muito difícil de pegar com rastreamento. E você tem que aumentar muito o rastreamento, porque começa a aumentar danos também. E aí fica um balanço, pode ficar desfavorável. Então, muito difícil de detectar. E tem uma evolução mais desfavorável mesmo. Aparentemente, a mulher não fez, é mais difícil de pegar pela mamografia, por exemplo, ou qualquer outro exame. E ela, às vezes ela pode achar que ela teve um câncer agressivo que morreu porque não fez o exame, como se fosse a culpa da mulher, mas na verdade é a biologia da doença, né? Existe a seta do meio, que é uma doença mais lenta. Ela tem uma evolução clinicamente menos agressiva, né? Então, você pega mais com o rastreamento, vejam que ela é mais inclinada, que há mais tempo para você capturar, detectar o caso com o rastreamento. E existem outros casos, aquela seta mais de baixo, que eles são uma evolução muito lenta. Então, na evolução muito lenta, você muitas vezes não teria nem essa linha aqui, amarela, no momento em que ocorreriam sinais e sintomas. E a linha vermelha é o momento que ocorreria a morte pelo câncer de mama. Ela nunca chegaria a causar a morte da pessoa, nem muitas vezes daria sinais e sintomas de câncer de mama. Ela morreria por outras causas. Então, o que acontece é que no rastreamento, como você antecipa aquela linha azul embaixo, você antecipa esse momento do diagnóstico, você acaba capturando isso antes e é o que a gente chama de sobrediagnóstico. Essa doença muito lenta, que não evoluiria ao longo da vida da mulher, ela morreria de outra doença, de um AVC, de um infarto, de outro câncer, ou que uma alteração não progressiva. A ciência, a medicina tem alguns fatores prognósticos para estimar isso, mas a gente não sabe com certeza, frente a um caso de sobrediagnóstico, se aquilo é sobrediagnóstico ou não. Então, individualmente, a gente não consegue identificar isso. Pode passar, por favor. Então, sobre diagnóstico, que é um conceito relativamente novo e é pouco familiar, né, para as pessoas, até para os profissionais de saúde. Ele depende de características do tumor, por exemplo, a agressividade do tumor, né, são tumores menos agressivos, da mulher, a idade, a presença de outras doenças. Se a mulher tem pouco tempo de vida, é provável, se eu detectar aquele câncer e ela for morrer no ano seguinte, por exemplo, de um derrame, de um AVC, aquilo vai acabar sendo um sobrediagnóstico muito por conta do tempo de vida da mulher. Mulher com morbidade, mulher muito idosa, por exemplo. E característica do rastreamento também. Exames muito sensíveis que captam alterações pequenas, né, a periodicidade muito grande, né, muitos anos de rastreamento, você acaba aumentando a chance de capturar um caso de sobrediagnóstico. Pode passar. Existe o sobrediagnóstico e sobretratamento, eles são esse diagnóstico e tratamento de um câncer que nunca evoluiria. Alguns chamam de pseudocâncer, mas, na verdade, ele tem todos os critérios de câncer. Não é um erro de diagnóstico. Tem todos os critérios de diagnóstico de câncer, não é um erro da mamografia, não é resultado falso positivo, isso é um outro problema que eu não vou discutir aqui. Não é um erro do médico, a assistência não é um erro de laudo, não é nada disso. É uma deficiência do estado da arte e da ciência. A gente não conhece a história da evolução natural suficiente do câncer de mama para determinar se aquilo vai evoluir ou não vai. Então, geralmente é tratado, o que a gente chama de sobretratamento. Uma vez detectado o câncer pelo rastreamento, não é possível dizer individualmente se o caso é sobrediagnóstico ou não, gerando tratamentos necessários. Pode passar. Então, sobre sobrediagnóstico e sobretratamento, alguns estudos recentes vêm mostrando a importância disso. Então, esse assunto, a importância que esse assunto vem ganhando na academia, no meio científico, é relativamente recente. Então, teve um resultado esse ano de 25 anos de segmento no ensaio clínico canadense, que é um dos melhores que foram feitos até hoje sobre rastreamento com mamografia. 55% dos cânceres detectados apenas no rastreamento com mamografia, porque eles fizeram também exame clínico profissional de saúde, né? Eles foram sobre diagnóstico. Eles não evoluiriam se não fossem detectados. Se a mulher não tivesse feito a mamografia de rotina, ela nunca ia saber que ela ia ter aquele câncer e ela ia morrer de outra causa. Esses números sobem para 72% se considera também carcinoma in situ, que é outro tipo de câncer. Nos ensaios clínicos de boa qualidade, houve, com o rastreamento mamográfico, um aumento de 31% de cirurgias mamárias, 20% de mastectomias radicais e 25% de radioterapia. Isso é contra aquela ideia inicial que se tinha, que era uma das ideias era reduzir o tratamento mais agressivo. Isso acabou que não aconteceu, né? É por conta dessa questão sobre diagnóstico e sobre tratamento. Pode passar. Esse é um estudo feito nos Estados Unidos, um estudo observacional, não é um ensaio clínico, em que eles pegaram 30 anos
né, mais ou menos na época que foi introduzido o rastreamento com mamografia, e foram avaliando a progressão, né, de doença inicial, doença avançada. Então, nos últimos 30 anos lá, houve 31% dos casos de câncer de mama foram sobre diagnóstico. De todos os casos, incluindo todas as faixas etárias, todos os casos. Se considerados apenas detectados no rastreamento, seria bem maior esse número. O que o gráfico simboliza? A incidência de câncer, né, o número de casos pela população. Na parte de baixo é o ano do diagnóstico, né, a década de 70, 80, 90 e 2000. Então, houve um aumento muito grande, a partir do início dos anos 80, de doença inicial. Muitos casos iniciais foram detectados, o que aparentemente era bom. Só que isso não redundou numa diminuição de casos, não resultou numa diminuição de casos avançados da doença. O que a gente esperaria, que eu falei no início? Você detecta inicialmente e essa doença não vai se manifestar lá adiante como uma doença avançada, que vai matar a mulher. Essa é a ideia do rastreamento. Isso aconteceu sim um pouco, houve uma pequena diminuição da doença avançada, mas localmente avançada, que é um tipo de câncer mais agressivo, é mais avançado que o inicial, não é aquele metástase à distância, e que também houve uma evolução boa do tratamento adjuvante envolvendo para doença localmente avançada. Então, houve sim uma detecção de doenças avançadas, uma diminuição. Metastática, houve uma estabilização, não houve aqueles que era esperado, diminuição grande, e aumento muito grande de proporção de doença inicial, que foi esse excesso, esse sobrediagnóstico de doenças que não iriam evoluir. Pode passar. Então, no New York Times, na época desse estudo saiu, foi publicado esse editorial, né, falando sobre sobreviventes de câncer ou vítimas do sobrediagnóstico. Por quê? Porque aproximadamente, né, mais de 95%, isso depende da faixa etária, da periodicidade de diversas questões, mas mais de 95% das mulheres que tiveram câncer detectado pelo rastreamento com mamografia não terão sua vida prolongada por ele. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na maior parte dos casos, houve uma antecipação que não resultou num benefício, nem toda antecipação, aquilo que eu falei, né, resulta num benefício de sobrevida, ou houve também esse sobrediagnóstico, que nos últimos anos descobriu-se um fenômeno muito importante, com grande magnitude, né? Então, o que pode reduzir a qualidade de vida e a duração da vida, inclusive. Então, gera um paradoxo, né? Quanto mais sobrediagnóstico um rastreamento causa, isso não só da mamografia, qualquer rastreamento, ele aumenta a popularidade, porque ele detecta um câncer que não queria matar a pessoa e ela se acha curada porque detectou. Então, ele gera um paradoxo, né? Ele fica muito popular, mesmo que não seja eficaz. Não é o caso da mamografia, porque também é eficaz. É a questão mais complexa do que isso, né? Mas há um paradoxo em relação a isso. Pode passar. A mamografia de rotina diminui a mortalidade por câncer de mama em 15%. Também essa é uma frase, e todos nós, né, usamos esse tipo de informação, de declaração, é um hábito, assim, é mais prático em termos de artigos científicos, então a gente usa muito essas mudanças relativas. Mas qual é o problema para a população em geral e até para profissionais de saúde que às vezes tem dificuldade de interpretar isso? O primeiro problema da mensagem é qual era o risco inicial. Isso é essencial quando a gente fala de números relativos. Porque ele varia de acordo, por exemplo, com a faixa etária. Então, qual era o risco inicial? A mudança relativa é a mudança percentual de aumento ou diminuição em relação ao risco inicial. Então, qual era esse risco? Um aumento percentual pode corresponder a diferentes mudanças reais absolutas no risco, que é o que é importante para o profissional de saúde e para a mulher saberem. Aqui só um exemplo hipotético, né, na tabela. Por exemplo, se um risco de morte vai de 2 para 1.000, e com a intervenção, por exemplo, com rastreamento com mamografia vai de 1 para 1.000, houve uma redução relativa desse risco de morte de 50%. Que parece, por exemplo, maior, se você olhar só esse número, maior do que uma redução relativa de 40%, é o intuitivo, né? Só que nesse caso específico, sabendo o risco de base, apenas houve menos uma redução absoluta de uma morte, no caso se fosse morte, né, o desfecho, em 1.000 pessoas que receberam a intervenção. Na parte de baixo, que houve, aparentemente seria um número menor, 40%, quando você olha os números absolutos, houve 500, o risco de morte, 500 em 1.000, e com a intervenção, por exemplo, um rastreamento, foi de 300 para 1.000. Então, houve uma queda de menos de 200 mortes, nesse caso, em 1.000 pessoas. Então, 200 em 1.000 é muito maior do que 1 em 1.000. O efeito absoluto é muito maior. Mas, quando a gente apresenta o número relativo, é um hábito nosso mesmo, da saúde, dos cientistas e da comunicação em saúde,
porque é mais prático para a gente, realmente apresentar números relativos, eles não têm significado se você não avaliar os riscos, né? Pode. Então, qual é o segundo problema? Que ele superestima também o benefício. Por exemplo, a redução do risco relativo, que é isso que eu falei, esse percentual, mamografia, assim, em geral, a gente fala em 15%. Né? A redução do risco absoluto seria de 0,05%. Então, eles falam da mesma coisa, mas o 15% parece maior que o 0,05%. O impacto numa sobrevida de 10 anos seria de 90,25% para 90,30%. Então, é importante que o profissional de saúde, né, o médico, o profissional de saúde em geral, e a população tenham noções dessa sutileza assim, na comunicação para que possam ter um entendimento correto do que a gente diz. Né? Pode passar, por favor. Isso é só um exemplo, né, de uma publicação que saiu esse ano, uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos sobre o entendimento e percepção das mulheres sobre o efeito do rastreamento com mamografia. Na parte de cima, é a percepção das mulheres. Quantas elas acham que ficariam vivas com o rastreamento, que morreriam por câncer de mama e que morreriam por outras causas. E à direita, sem o rastreamento. Quantas ficariam vivas, quantas morreriam por câncer de mama e quantas morreriam por outras causas. E embaixo é uma estimativa mais próxima do real do efeito baseado nos estudos, né, nos dados epidemiológicos lá dos Estados Unidos. Então, o que a gente pode perceber em linhas gerais assim, é que há uma superestimação do risco de morte por câncer de mama, né, nesse caso, e há uma superestimação também do efeito, né, absoluto da intervenção. Né? Diminuiu de 80, né, de 160 mortes para 80 mortes. E, na verdade, ali seria de 5 para 4, e tem outras questões ainda envolvendo danos e tal. Então, é só para mostrar assim, que a gente precisa aperfeiçoar a nossa comunicação para que as mulheres possam ter algum papel na decisão, até profissional de saúde mesmo, que muitas vezes a informação não é bem interpretada. Né? Pode passar. Então, qual é a orientação assim, na comunicação? É que as mulheres, né, os profissionais de saúde também, mas as mulheres especialmente, elas considerem sempre o balanço entre riscos e benefícios num rastreamento qualquer. Nesse caso, a gente tem o exemplo da mamografia, que é o que tem evidência, né, de eficácia, no caso do câncer de mama. E considere o benefício absoluto, né? Evite esses números percentuais que não dizem tantos em 1000, tantos casos. Procure esses números absolutos para tentar interpretar. Né? Existem vários infográficos, existem outros recursos de comunicação que tentam mostrar esses números absolutos que são melhores. Tanto do dano quanto do benefício, para que ela possa comparar. Esse balanço se altera dependendo da faixa etária da mulher e da periodicidade da mamografia. Uma questão que não vou discutir aqui. E também da qualidade do exame, qualidade da confirmação diagnóstica, várias questões que podem alterar esse balanço. Isso tem que ser considerado também. E é uma decisão complexa e um grande desafio na transmissão de informações corretas para as mulheres e para os profissionais de saúde, inclusive, também. Obrigado. Obrigado.